sempre partir da princípio que assim, pessoal, aquilo que eu vejo, eu preciso que seja muito bem feita. Mas o cliente não vai ver. Aí é o problema do cliente, mas eu vou ver. E aí eu comecei a entrar nesse aspecto de fazer um cable muito bem feito. E esse começou a ser uma grande característica e diferencial nosso. Qual a chance de eu fazer um negócio novo e dar certo? Muitas vezes eu não respeito o processo, hierarquia e quero fazer rápido e tal. É muito menor do que a sua. Que vem de uma formação de engenharia, que sabe respeitar o processo, que sabe montar o processo. E tudo se resume a ter coragem, mentalidade, entender o game. Pô, essa parada fiscal. Pra 2026 aí, todo mundo caderninho, lição de casa. Se você não fizer, você tá fora. Já começa. Se eu não faço, ele já não... Douglas, não tem como fechar contigo. Isso daí já elimina a grande parte. Estamos aqui em mais um episódio do Indaiá Business pra falar de vendas, Paulinho. Cara, sem vendas não existe negócio, não existe empreendedorismo, não existe nada, né, Douglas? Se não tiver isso aí. E o Jean, que tá com a gente aqui, o nosso convidado, ele começou um negócio levantando um capital financeiro absurdo, no poder da lábia. Ele fez os caras pousar de avião lá de fora, irmão. Os caras vieram internacional pra acreditar nesse cara aqui. Não, eu falei pro Jean, viu, se não é o maior vendedor que eu conheço, é um dos maiores... com um baita resultado, uma baita performance. Obrigado, Jean, pela agenda, por estar aqui com a gente. Adorei esse começo. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Sou um grande fã de vocês. Estou de frente com um dos caras que eu tenho uma admiração muito grande, porque eu sou um frequentador nato do restaurante dele. E é um prazer poder trocar essa ideia com vocês e mostrar um pouquinho como é que foi essa história toda aí. Se o cara vem do outro lado do mundo pra pousar na loja dele, ele vem do outro lado do mundo pra pousar aqui no Daisho. É fã mesmo. Exato, ele chegou aqui e não parava de falar de sushi, mas é sushi daqui, sushi de lá. Irmão, ele falou, só tem dois restaurantes que eu sou apaixonado. Um deles tá lá no Nordeste. Em Natal. Natal. E outro tá aqui em Indaiatuba. Então você que é de Indaiatuba, você que é da região, pelo amor de Deus, você tem que conhecer o Daisho. Eu morei bastante, fiquei muito em São Paulo trabalhando, não tem igual. Não tem igual. Daisho. Eu fico agradecido. Isso é mentira. Eu estendo a todos os nossos quase 70 colaboradores aí, galera. Uau. A gente fazendo mais e mais história aí ao longo dos 18 anos de abertura do Daisho. Então todos de parabéns aí. E saber que a nossa gastronomia não é só regional, ele vai para muitas cidades da região aí até o estado. Com certeza. Jean, hoje a gente olha pra tua loja e a gente se encanta, né, cara? É aquela coisa linda. Mas qual foi o ponto de partida? Quando que tudo isso começou na tua vida que você falou, irmão, preciso avançar, preciso criar um negócio? Como é que foi isso? Tá, legal. Vamos lá. Eu tô nesse mercado, nessa jornada fazem 12 anos. E eu comecei dentro da casa dos meus pais. E é uma história até engraçada. Antes eu era gestor de TI numa empresa na qual eu conheci minha esposa. Saí de lá. E na casa dos meus pais, eles tiveram alguns tombos na vida. Teve uma história muito ruim. Meu pai era empresário junto com a minha mãe. O meu irmão mais novo teve uma broncopneumonia e ele acabou sendo internado. Nisso, meus pais tiveram que se deslocar da empresa para cuidar do meu irmão. E, infelizmente, eles acabaram sendo passados para trás por uma parcela dos funcionários que tinham lá, que começaram a fazer alguns serviços em prol deles e não mais da empresa. Quando meu pai voltou, já não deu mais certo reerguer aquela estrutura. Deu mais tempo, né? Exato. Ele acabou entrando numa depressão muito grande. Foi um momento muito difícil na nossa vida como um todo. E eu passei por isso, junto com ele. Fui para o mercado de trabalho, trabalhei em contabilidade, trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei na fábrica da Mercedes-Benz, na qual meu pai jurava que eu ia me aposentar lá, porque era meu sonho, carro. Então, quando eu entrei lá, eu falei, bom, eu me estabilizei aqui. Só que não, durou um ano e pouco, eu já quero mais. Tive essa experiência como gestor de TI, já que meu pai sempre trabalhou nessa área de informática, então veio meio que de berço. E aí, depois disso, eu senti a vontade de empreender, de fazer alguma coisa por mim. Saí dessa empresa, comecei na casa dos meus pais. E é legal porque eles tinham uma sala de jantar bem semelhante ao tamanho dessa sala. E naquela mesa a gente não tinha o hábito de almoçar ou jantar nela. A gente tinha o hábito de comer no sofá. E eu falei para minha mãe, mãe, eu preciso de um lugar para consertar as máquinas. Então eu vou usar a mesa da sala de jantar, vou colocar uma borracha para poder ter a parte estática ali, né? E vou começar por ali. Na época eu não tinha carro, pegava alguns ônibus, ia até o centro de Campinas, pegava as máquinas dos meus clientes, trazia para casa, dava manutenção, entregava, e assim começou as coisas. Num primeiro momento eu era carinha do TI.
o técnico de informática que ia até as empresas e resolvia os problemas. Quando tinha a possibilidade de vender, eu indicava alguns lugares. Até que eu tomei consciência disso e falei, poxa, e se eu vendesse? E comecei a fomentar alguns distribuidores regionais pequenos, que não me davam tanta margem, mas que pelo menos começou a agregar alguma coisa em termos de vendas. Foi quando eu abri a minha primeira loja, ali pertinho da casa dos meus pais, inclusive. Chamei minha mãe para trabalhar comigo e o meu irmão, que na época tinha 12 anos de idade. Eu tinha um irmão do meio, tenho um irmão do meio que trabalha com a parte contábil, enfim. Virou programador com o passar do tempo. E ali a gente começou. Formatando algumas máquinas, vendendo alguns acessórios. Naquela época, o mercado de impressão era muito forte. Então, a gente vendia muito toner, cartucho, papel e por aí vai. Só que, infelizmente, nesse mercado, nós estando ali naquele bairro, a gente não conseguia crescer de fato. Então, a gente tinha um faturamento bem linear. Ele não subia e nem descia. E a gente se sentia meio preso. A minha atual esposa já trabalhava comigo naquela época. E isso foi de 2014 até 2017. Em 2017 foi a minha primeira virada de chave. Foi quando a minha esposa falou, poxa, tem o Swiss Park, é um bairro que está em grande desenvolvimento em Campinas, tem um poder aquisitivo maior e eu acho que seria uma boa ideia a gente ir para lá. Em 2017 a gente tomou essa iniciativa e eu me lembro, inclusive, que para eu ir para essa loja eu tinha acabado de comprar um i30 maravilhoso. E eu trouxe ele de Salvador, inclusive. Mandei entregar numa cegonha aqui. E era aquele meu sonho, né? Era o último i30 2016, branco, teto panorâmico, interior caramelo. Nossa. Que eu falava, meu Deus, que carro maravilhoso. Aí a minha esposa falou, vamos para essa loja do Swiss Park. E ela falou, o carro é a primeira coisa que vai embora, pra gente poder investir. Pois é. Vendi o carro com uma dor no coração, mas era isso. E um detalhe importante dessa história é que era uma sobreloja. E a experiência do cliente não era tão boa assim. Eram 22 degraus, ele tinha que subir, apertar uma campainha, chegar até a gente para ser atendido. Mas era o Swiss Park e eu precisava acreditar na minha esposa. Então, a gente tinha que seguir junto. Até mesmo porque eu já tinha abandonado a outra loja, eu já tinha vendido meu carro e eu não tinha muito mais para onde correr, na verdade, né? Então, eu precisava acreditar naquilo. Pois bem, a gente entendeu aquele mercado, entendemos que o Swiss Park era carente, primeiro, de tecnologia, era um bairro em desenvolvimento, isso era muito importante para a gente. Tinha-se um plano do bairro, eram 16 condomínios horizontais, já tinha uma projeção de alguns verticais, mais de 10 mil moradores naquela época, hoje somos em mais de 17 mil moradores. Uau. Então, tinha indícios e indicadores de um bairro em potencial, tá? Pois bem, fomos para lá, ficamos em 2017, foi em julho de 2017 que nós mudamos. Foi eu, minha esposa, meu irmão, minha mãe e mais uma pessoa. Éramos em 5. E aí a gente começou a entender um pouco mais do que a gente precisaria fornecer para aquele bairro, para ganhar visibilidade, e que a régua era mais alta. Não era mais como era o meu bairro antigo, até pelo fato do poder aquisitivo. E aí nós começamos a ganhar um pouco mais daquele público. Até porque não tinha concorrente naquela época, como não tem hoje, inclusive. Mas o público mais bairrista geralmente abraça os comércios que estão ali. Geralmente. Sim. E aí a gente começou a ser abraçado. E isso foi muito positivo. Porque mesmo estando numa sobreloja onde a experiência do cliente não é tão boa assim, a gente tinha uma frequência legal. A gente começou a ter bons números e a gente entendeu que faria sentido. Bom, aumentamos o nosso leque de serviços, de produtos e iniciamos em 2019 uma pegada gamer. Até então, lembram, era só suporte e manutenção. Não tinha nada de gamer. Mas 2019 começou uma febre. Vamos se aventurar em montar máquinas gamers? Vamos. E aí começamos a atender um público mais kids, até porque máquina gamer, um público mais jovem, e começamos a entregar esses equipamentos. E o grande diferencial nosso lá era, eu sou uma pessoa que tem muito toque, mas muito com força, assim. Eu não consigo ver as coisas muito mal acabadas que eu começo a me incomodar. Assim como a montagem de uma máquina. Que ninguém vai ver o cable, a parte de trás da máquina, a montagem. Eu vou. Eu sempre parti da princípio que assim, pessoal, aquilo que eu vejo, eu preciso que seja muito bem feita. Mas o cliente não vai ver. Aí é o problema do cliente, mas eu vou ver. E aí eu comecei a entrar nesse aspecto de fazer um cable muito bem feito. E esse começou a ser uma grande característica e diferencial nosso. E eu vou levar essa história de 2019 lá para frente, 2025 para vocês mais para frente. Mas guardem, o cable
trouxe o maior player do mundo para dentro, o maior player do Brasil para dentro da minha empresa. E eu vou contar essa história lá na frente. Em 2019, a gente começou a avançar cada vez mais com o projeto e começou a ficar muito legal. E logo em seguida veio a pandemia. E olha só que detalhe legal. Em 2020, quando veio a pandemia, as pessoas não estavam preparadas para trabalhar de casa. Muito pelo contrário, elas foram pegas de surpresa. E qual que é a premissa de você trabalhar em casa? Quais são os 2 itens que você precisa para trabalhar em casa? Internet. Exato, internet e um notebook. No meu caso, além do notebook, eles precisavam de um kit de acessórios e quem não tinha notebook, uma boa webcam. E a gente começou a vender igual água. Notebook, webcam e acessório. Mas assim, não dava mais pra gente vender. Não tinha Nessa mais época já existia o seu web commerce ou não? Era presencial mais? Isso é uma pergunta bem legal, Paulinho. A gente está no mercado há 12 anos e eu nunca vendi nada online. E hoje nós somos a maior loja no interior de São Paulo física. Nós nunca vendemos nada online. Com faturamento de 7,5 milhões no ano passado. Mas eu vou contar um pouco dessa história. E aí nós começamos a vender muito bem durante a pandemia, as coisas começaram a acontecer. E aí os 50 metros quadrados ficou muito pequeno. A gente já não tinha mais como... eu já tinha contratado ali 2 técnicos que trabalhavam comigo e já não tinha mais como a gente crescer naquele ambiente. Estava muito pequeno. E aí foi quando teve a história da gente sair de lá e pegar um espaço maior. Tinham alguns barracões em construção no Swiss Park e nós fomos em 120 metros quadrados. Só que dessa vez, na altura da rua. Muito melhor. Chegamos lá, fizemos a locação. 3 dias depois, o prédio ainda estava em obra. Eu cheguei nesse prédio para ver a obra e fui mostrar ali para meus pais na época. E eu cheguei, lembro que tinha um cara sentando os pisos. E a parede que fazia a divisão das salas, que era um prédio comercial, sala daqui, sala dali, tinha sido removida. E eu cheguei para esse cara e falei, cadê a parede que estava aqui há 3 dias atrás? Ele falou, poxa, você que é o cara da... Vou falar o nome da empresa aqui, que alugou o prédio inteiro? Não, cara, não sou eu não. Eu aluguei só essa sala aqui da direita. Ele, putz, rapaz, será que eu deveria ter contado? Na hora, liguei pro meu corretor e falei, irmão, o que aconteceu? Ele falou, bicho, infelizmente a gente vai ter que fazer um distrato, porque veio uma empresa de fora que alugou o prédio inteiro e você tá fora. Eu fiquei muito frustrado, porque não tinha mais nenhum lugar para eu locar dentro do Swiss Park. Foi então que começam as histórias surreais daqui para frente, tá? Pois bem, a gente voltou para casa numa padaria que existia na época lá, nós sentamos... Peraí que eu tô meio perdido, isso durante a pandemia? Isso foi durante a pandemia. Beleza. Exato. Todo mundo de máscara ali, tá? Voltamos para essa padaria e refletimos e falamos, e agora? Não tem outro lugar para a gente alugar e a gente não pode sair do Swiss Park. Fixamos a bandeira aqui, ficaremos aqui. E aí, tinha um cliente bem próximo da gente com um prédio que era de produtos naturais. Não tinha dado certo, não tinha dado fit, liga com o bairro. E eles não estavam indo tão bem assim. Tinham 6 meses mais ou menos de vida ali. E a gente ficou sabendo por eles que eles iam passar aquele ponto. Só que era 650 metros quadrados. 11 vezes o tamanho que eu tinha, que era 50. O valor do aluguel saía de 2 para 16 ou 17. A conta, obviamente, não fechava. Como que eu faço uma loja de 650 metros quadrados? Não faz. Não tem como. E aí, no meio dessa conversa de padaria, eu falei para minha esposa, a gente fez várias DREs, simulações. Óbvio que não vai bater nessa conta. Não vai bater. E aí eu falei, bom, vamos alugar. Minha esposa, o quê? Eu falei, eu tenho um plano. Gente, muito engraçada essa história, porque eu falei, a gente vai contratar uma baita de uma arquiteta, vai fazer o melhor projeto 3D na nossa vida, da vida dela, e eu vou vender esse projeto 3D para os grandes players do mercado. E eu vou convencer eles que a gente vai montar a maior loja do interior de São Paulo e que eles vão ter uma vitrine gigantesca num bairro que é extremamente povoado por pessoas com uma condição financeira diferente, positiva, e a gente está em Campinas. As coisas acontecem em Campinas. Campinas, Curitiba, São Paulo são testes da Netflix, inclusive, exato, não é? De filmes, né? E aí a minha esposa falou, vamos embora. Fomos, nosso prédio hoje é um pool de investimento, então não tem uma corretagem por detrás, são vários investidores que montam vários prédios. E a gente foi para esse escritório de advocacia, que era um caso eles que tocavam a administração, negociamos a passagem do contrato antigo para a gente, até para facilitar a saída da antiga proprietária, que era amiga nossa, para ela não ter que pagar multa, eu assumi o contrato e segui a vida.
Contratamos uma arquiteta, tá? Primeiro você deu o passo. Primeiro você foi lá e alugou. Animal. O cara já teve coragem. Já. É verdade. Com outro aluguel. De 2 e pouco. Você saiu de 2 para 16 sem... Não, eu somei 2, né? Inclusive. Você durante um tempo. Colocou 18. E, cara, que história. Eu contando isso, eu falo, por que eu fiz isso, cara? Que loucura. Mas enfim, vamos lá. Dentro dessa história, eu contratei essa arquiteta e ela foi lá e eu tinha o quê? Uma chave. Só. E um prédio de 3 andares vazio. E eu falei, Marla é o nome dela. Eu falei, Marla, eu preciso muito que você faça o melhor projeto possível e imaginável aqui dentro. Eu quero uma loja estilizada com uma arena gamer num formato de octágono, porque eu gosto de luta. Então vai ter que ter uma arena gamer para 10 pessoas, só que vai ter que ser um octágono. Então a gente vai pegar as laterais e vai expandir um pouquinho para caber mais pessoas. Essa loja precisa ser incrível. Ela precisa ser cheia de LED, ela precisa ter neon, ela precisa ter uma experiência gamer muito legal. Ela precisa ser assim, ó, na hora que a pessoa chegar, ela... Uau, eu tô nos Estados Unidos. Eu tô num lugar que eu nunca vi. Eu tô num parque da Disney. É isso que eu quero. Pois bem, paguei R$5.000 para ela. E ela fez esse 3D. Eu falei, o 3D tem que ser realista, porque eu sou 0 à esquerda para poder ver planta baixa. Eu não entendo sobre isso, tá bom? Ela demorou durante um tempo. Eu continuei trabalhando na outra loja e ela me trouxe o projeto 3D. Esse projeto tá no YouTube, quem quiser ver, tá lá a Zap, vai ver, vai rolar lá para baixo, tem esse projeto 3D. A loja é uma cópia. Ou vai na loja que é uma cópia. Não, eu já tô precisando ir lá, eu vou ter que ir lá, Pois bem, ela fez, os projetos chegou até mim. E eu falei, bom, eu preciso vender esse projeto agora. E aí, gente, eu comecei a realmente entrar em contato com os maiores players que eu queria que estivesse na nossa loja. E as pessoas vão ouvir isso agora, inclusive é um relato bem legal. E eu comecei a ligar assim, ó, para Cooler Master, que era uma empresa que eu queria muito que tivesse com a gente, porque eu sou fã da marca. A Cooler Master nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano que eu. Oh. Então é muito legal porque a gente comemora aniversário junto e é uma big player, né, dentro desse mercado. E eu, olha, tudo bem, na época foi o Franklin, inclusive por indicação de um fornecedor nosso, Gustavo Rosa, um amor de pessoa, um abraço para você se estiver assistindo a gente. Eu falei, Franklin, seguinte, cara, eu tenho um projeto de uma big loja e eu queria muito que vocês estivessem com a gente. Eu preciso de um enxoval, de produtos na minha loja e a Arena Game eu preciso que seja patrocinada. Eu tô falando com vocês e com a Thermaltake, que era concorrente direto deles. Eu não estava falando com a Thermaltake. Eu dei um tiro para cada player que eu queria que tivesse. Eu sempre contava essa história. Mandava grandes e-mails, fazia de conta que eu era um cara muito bom, na minha cabeça, pelo menos. Que estava sendo cobiçado por todos. Exatamente, cara. Eu me sentia um popstar. E mandei para eles. Mandei para Logitech, mandei para H-Prime, que é uma marca de película muito boa. Mandei para GoCase, que é uma marca de capinha muito boa. Mandei para Nintendo, para Sony. Mandei para C3 Tech. Mandei para todo mundo que eu queria que tivesse. E, de repente, essa estratégia, da forma como eu conduzi, começou a surtir efeito do tipo... Gostei da ideia, quero visitar o seu prédio. E pensa, na época eu já tinha 20 e poucos, 27 anos, 28 anos, mas eu só tinha chave. Não tinha prédio, só tinha prédio. Não tinha nada. Eu gritava, fazia eco. E, de fato, eles chegaram, como você bem falou, pegaram avião, saíram de outros lugares e foram em Campinas, pousaram em Campinas, conversaram comigo. E eu aqui, ó, eu sei do que eu tô fazendo. E outra, eu não tenho outra oportunidade. Eu já tô com um contrato de 5 anos desse prédio, a multa é violenta, eu não tenho dinheiro para isso. E não tenho. Para montar a loja que eu tenho hoje, era um pouco mais de R$1 milhão. Uau. E aí eles começaram a aportar dinheiro na gente. E começou a vir o dinheiro. Começou a vir. Não, então tá bom. Então a arena é minha. Eu não quero outro player aqui dentro. Você pode fixar minha bandeira aqui. Eu falei, tudo bem. Não tem problema. 10 máquinas, 10 monitores, 10 cadeiras. Arena personalizada, Cooler Master. Essa vitrine é minha, eu não quero mais ninguém. Eu quero a frente da vitrine. Tudo bem. E a gente começou a negociar. E, de repente, as coisas começaram a acontecer inimagináveis, assim. Eu tive um apoio muito forte do meu sogro nesse meio tempo. Ele também é empresário. Falou, Gê, eu consigo te ajudar com tanto. Então, isso já vai melhorar. Pelo menos a parte de imóveis e tudo mais você consegue fazer. E depois, irmão, toca. E simplesmente essa conta fechou.
Você vê que o cara é vendedor quando o sogro faz isso. Pois é. O cara chegou na empresa do Eu sogro, vendi pro meu sogro. saiu de lá com a filha do sogro. Ele fala muito dessa história. Ela falou, você conheceu minha filha demais. Eu falei, pois é, mas foi você que me emprestou o carro pra levar ela nas reuniões que você pedia. Eu falei, então o problema também foi você, né, cara? Vamos lá. Que legal, meu. E aí, bom, enfim. Isso foi em julho de 2020 para 21, se eu não estiver enganado, tá? E aí, logo depois, a gente começou a migrar para esse novo prédio. E como a gente fez isso? No vídeo de inauguração da nossa empresa, vocês vão ver que tem um tecido preto fechando 70% da empresa. A gente só deixava exposto o comecinho. E aí gerava aquela curiosidade nas pessoas. Eu sempre fui bom de experiência do cliente. Então, cara, eu preciso gerar curiosidade. E as pessoas, posso ver atrás da cortina? Não. Não pode. Daqui a pouco você vai ver. Porque durante o período obra, eu queria gerar essa curiosidade nas pessoas. Falei, segura. A gente vai fazer a inauguração dia 20 de novembro. E a gente começou a fazer pré-cadastro. Como se fosse um big evento, um mega evento, uma inauguração de uma loja de informática. Na minha cabeça, vai dar certo. E sempre eu tinha isso comigo. E as pessoas estavam comprando o meu sonho junto comigo. Eu falei, vamos embora. Contratei mais 2 pessoas, aquele prédio inteiro com 7 pessoas ali dentro. E vamos embora. Passou o período da obra. Ficou linda, maravilhosa. A loja ficou uma cópia do 3D. Eu falei, eu preciso gritar nesse mercado. Eu preciso fazer o negócio ser, avassalador. Peguei a minha lista de contatos de clientes, os melhores clientes, as pessoas mais próximas, as pessoas que eu sabia que eram blogueiras, que iriam fazer vídeos dentro da minha empresa, etc. e tudo mais. Pedi para um canal que a gente tinha uma recepção ali, um canal bem bacana de atendimento. Falei, vocês vão ligar para todas essas pessoas, vocês vão marcar a agenda do evento e vocês vão trazer essas pessoas para cá. Eu vou contratar Shopee, eu vou contratar videomaker, eu vou trazer um DJ, eu vou trazer um cara para falar, para fazer a inauguração e a gente vai fazer um baita de um barulho. Dito e feito. Coloquei 300 pessoas nessa loja dia 20 de novembro. De 2020 ou 2021, agora não me lembro. E vocês vão ver que tem vários cosplay, assim. Inclusive tem um Darth Vader que fala assim, bem-vindos a Zap. Bum! E aí explode aquele monte de luzinha, de pisca-pisca. E, cara, eu chorava igual uma criança do lado da minha mãe. Mas eu não parava, porque minha mãe, ela saiu de trás da cortina bem na hora. Aí eu não contive emoção, eu não conseguia falar, eu só chorava. E eu choro muito pouco. Mas foi a realização do meu sonho. E, inclusive, tinha um dos maiores players da Intelbras dentro da minha empresa, sorteando itens da Intelbras. Eu falei, cara, o cara da Intelbras tá aqui. O que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, que tá dando certo. Sorteando cadeira, sorteando um monte de coisa. E, bum, saí de um faturamento na época ali, sei lá, de 80, 70 mil de um mês. No outro tava 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e agora para 1 milhão. A empresa tem quase 30 pessoas. Eu tenho líderes dentro dessa empresa, nessa jornada de 21 para 26, que são exemplares, que estão comigo há mais de 3 anos, que correm comigo e que hoje me permitem estar aqui, sabendo que a empresa está rodando, está faturando, as coisas estão acontecendo e que sabem do potencial desse negócio. Do ano de 2021 para 2026, a gente cresceu muito. Saímos ali de faturamento de 1 milhão por mês para chegar ali em 1 milhão no ano, para chegar no ano passado em 7,5 milhões. E para esse ano, a gente estima 16 milhões de faturamento. O valor do aluguel. Então, só que multiplicado alguns zeros. Só que por alguns zeros. E é legal essa história porque eu nasci numa família muito simples, muito humilde. Estudei em escolas públicas durante a minha vida inteira. Não tive muitas condições financeiras para fazer isso, mas eu sempre ganhei a minha vida pela oratória e por contar boas histórias. Eu sempre ganhei as pessoas por contar boas histórias. E não que não fosse verdade. Na minha cabeça era. Eu só precisava materializar aquilo. E deu certo. Eu acho que um sonho começa com uma história bem contada, né? Exato. Porque você já faz aquilo parecer real, já vai entregar o que é real, né? Isso que é muito, muito legal. E sinto até que você precisa ter um restaurante. Acho que eu vou vender o Daisho para você agora. Olha, eu não sei ainda se eu tenho capacidade financeira para isso, tá? Mas, como fã e como frequentador, eu realmente sou... Talvez reanime os sonhos, né? Que ele falou que, Qual que é a tua formação, Jean? Eu fiz PUC, ganhei uma bolsa na PUC. Eu era um cara meio estudioso na minha época de jovem, tá? Ganhei alguns campeonatinhos de matemática, gostava de estudar, e aí eu ganhei uma bolsa de 100% na PUC. Nossa, essa história é meio triste, porque eu fui pra faculdade, fiz sistemas de informação, só que eu falo muito, né?
E aí o sistema de informação, o programador, ele não fala. O programador, ele programa. E eu olhava para as pessoas que estavam ali na minha sala, eu falava, gente, vocês não falam. Isso estava começando a me irritar. E eu falei com o meu professor, que era o líder ali, era o Flávio Bresser. Eu falei, Flávio, eu não estou dando certo nesse curso. Eu estou indo bem, minhas notas são boas, mas eu não estou me dando certo. Ele falou, cara, não mesmo. Se eu fosse você, procuraria outro segmento. E, pois bem, acabei saindo no segundo ano da faculdade. Fui fazer redes, que era uma praia que eu gostava. Queria muito entender sobre infraestrutura e tudo mais. Fui para a Unip, mas na Unip eu não gostei das matérias em si, e a sala era muito cheia, tinha 117 alunos. E eu chegava depois do trabalho, muito tarde, né? Eu trabalhava na Mercedes na época, e eu chegava muito tarde no colégio. Eu chegava, sei lá, 7h15, 7h20, eu começava às 7 horas. Eu sentava muito atrás, os professores não falavam no microfone, eu ficava meio deslocado. Falei, não, aqui eu não quero mesmo. Então, eu comecei a procurar formação no mercado. Foi em 2017 para 2018, eu fiz um treinamento do Founder Institute, que é uma das maiores instituições globais de formação de startups. E aí lá foi quando eu adquiri a minha primeira habilidade de comunicação e oratória. Era muito interessante porque a gente começou com 17 para 19 pessoas ali, cada um com uma empresa, uma ideia de um negócio, e a gente era classificado por 3 ou 4 mentores semanalmente. E como que era essa classificação? A nota era 1, 2, 4 e 5. Não tinha 3. Porque se você era mais ou menos, você não precisaria estar ali. Então já tinha essa premissa meio americana apertada, assim, sabe? Rígida. E era muito legal porque a gente tinha pitches de 1, de 3 e de 5 minutos. E a gente tinha que ir na frente fazer o pitch do nosso negócio. E no final, olha só que interessante. Se meu pitch era de 3 minutos e eu parasse de falar com 2 minutos e 20, eu tinha que ficar 40 segundos com o microfone mutado para eu sentir a perda de 40 segundos numa explicação. E eu ficava 40 segundos assim, no silêncio. Era péssimo. Se eu estourasse esse tempo, meu microfone era cortado, para eu saber que o tempo era de 3 minutos, e não de 3 e 5, e que a minha fala precisaria estar em 3 minutos. E no final a gente era classificado com nota 1, 2, 4 e 5. Tinha sabe igual o Big Brother, que você aperta o botão para sair fora? Tinha também esse botão dentro do site. E aí você apertava porque você não aguentava mais a pressão do programa. Pois bem, eu fui um dos 7 campeões da primeira fase do Founder Institute no Brasil. E aí foi lá que eu ganhei essa visibilidade do mercado, comecei a ter um pouco mais de ideia de oratória, de narrativa, de contar histórias, e eu aprendi lá. No mês subsequente, eu fui visto pela WIMI, que era uma empresa como se fosse eles abraçavam uma incubadora de startup, que ficava ali na Jesuíno Marcondes, Nova Campinas, e eles me encontraram e falaram, eu quero vocês. E a gente foi para lá, foi incubado, então eles foram nossos padrinhos dentro daquela ideia que a gente tinha, que chamava Buscarep. Era uma empresa você precisa de um software, eu conheço softwares, eu consigo te indicar o melhor software para o seu negócio. Como se fosse um buscador, um buscapé de software de gestão. Esse era o meu negócio. E aí a gente começou a avançar com esse projeto, foi quando eu fui para um campeonato para tentar desvendar o mistério dos Correios. A cada 3 vezes que eles batiam na sua casa, eles voltavam com uma logística reversa com o seu produto para o CD. Então eles perguntaram, a gente precisa economizar dinheiro. Esse lance de bater 3 vezes e voltar é um prejuízo muito grande. Sabe os lockers que a gente tem hoje espalhados pela cidade, que você vai lá e pega a sua encomenda? Eu ganhei esse campeonato. Caraca. Mas eu não ganhei R$1 nisso, tá? Mas foi ideia nossa. A gente fez o My Locker, que foi uma forma que os Correios encontrou de fazer as pequenas encomendas ficarem dentro desses lugares e evitar de bater 3 vezes na sua casa. Porque eles iam, 1 voltava, 2 voltava, 3 voltava e voltava o produto pro CD. Então a gente criou esse My Locker. E aí eu comecei a ver que eu tinha ideias boas. Então foi essa trajetória. Depois eu fiz, com o passar do tempo, fiz o acelerador empresarial, fiz o G4, fiz o Vêntice do Caio Carneiro e fui ganhando mais habilidade com esses cursos que são mais específicos para o meu negócio. Mas foi muito mais com a vida, nesses 12 anos de trajetória, que eu ganhei esse corpo que eu tenho hoje. Eu pergunto isso porque é dentro da formação dele, porque assim, a gente entrevistou já o seu amigo Rodrigo, né, da Vance. Né? E a gente detecta muita diferença, né, nessa questão, porque o Rodrigo é muito parecido comigo, né?
da rua. Sim. É da rua, na malandragem, Meu, se você perder, você chega em casa, você apanha. E da tua formação é muito legal isso que eu tenho visto, pessoas engajadas que fizeram parte de uma engenharia, tecnicamente, que tem se dado muito bem a hora que encontra o comércio e o empreendedorismo, sabia? E aí, aonde fica a parte boa de pessoas como você? Regras, sabem? Respeitar regras, processos e tudo que... Por exemplo, eu não conheço o Rodrigo, mas eu não respeito. Eu falo assim, cara, qual a chance de eu fazer um negócio novo e dar certo? Que muitas vezes eu não respeito o processo, hierarquia e quero fazer rápido e tal. É muito menor do que a sua. Que vem de uma formação de engenharia, que sabe respeitar o processo, que sabe montar o processo. Cada vez mais eu vejo essa parte de engenharia sendo muito agressivo nessa questão empreendedora. Porque antigamente o engenheiro virava comercial, né? Sim, ele não virava empreendedor. Sim, é verdade. Né? Mas eu acho que tem duas pessoas que eu preciso destacar nessa minha jornada que fazem parte do que você acabou de falar. A primeira é minha esposa. Ela é pragmática. Ela é administradora de formação, com pós-graduação. E ela é uma pessoa que, para você ter uma ideia, existe um sistema na nossa empresa que se chama ClickUp. É como se fosse um Asana, um Trello, um sistema de tarefas. E sempre ela me fala o seguinte, Jean, tem tarefa? Se não tiver, não vou fazer. E a empresa criou essa cultura. Tem tarefa? Sim. Se não tiver, não vou fazer. Então, essa é uma das pessoas que me cobram muito para que as coisas tenham processos. E a outra é a Luana, que é a minha coordenadora, que é uma cópia da minha esposa, inclusive, e que ela me cobra o tempo inteiro. Já não tem processo, não tem tarefa, eu não vou fazer. E ela fala isso para mim, que sou o dono da empresa. Sim. E eu tenho o maior respeito do mundo porque eu falo, bom, ok, ela tá certa. Tá certo, eu tô errado. Exato. Então eu fui meio que obrigado a entender que as coisas precisam ter começo, meio e fim. Sim. E foi aí que a gente começou a ter um crescimento talvez um pouco mais avantajado por conta desses processos. E a gente consegue talvez diminuir um pouquinho mais o risco também, ter mais previsibilidade no nosso modelo de negócio. Sim. Mas vamos lá. Lá atrás eu peguei um prédio de 650 metros quadrados sem conta nenhuma que fechava. Mas também tem que tem ter essa esse parte, tempero, né? tem que ter um negocinho ali para você. Se o brasileiro não tiver um problema para resolver, irmão, você tá fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Agora, você não coloca uma tarefa ali? Não, você tá errado. Mas foi uma boa jornada até aqui, cara. Foi legal. E eu tenho visto, principalmente no meu ramo de restaurantes, que tem muitos engenheiros saindo, enfim, pegando parte do que ganhou a vida e montando restaurantes. E tem se dado muito bem, viu, na região. Tem se dado muito bem exatamente pela questão de respeitar, saber e fazer o processo ser soberano. Né? Então, isso aí tem sido muito. Porque, assim, restaurante da minha época, 18 anos atrás, quando eu abri o restaurante sem querer, para o pessoal que já está há muito tempo, como começou? Por alguma situação de que minha avó fazia um bolinho de chuva maravilhoso. Então, eu quero abrir um restaurante. É verdade. O meu avô fazia um suco de caju que era pensando melhor. no modelo de negócio. Não, que modelo de negócio? Não. Eu faço bem, vou vender. É isso. É isso. Entendeu? E hoje, donos de restaurantes assim de grande expressão ou média expressão, tem vindo muita gente da engenharia num geral e que tem dado muito certo. A não ser quando realmente aqueles engenheiros, ou um casal, ou um só, não tem nada de comercial. Aí não tem como, não vai né? dar certo. Porque sem venda você não tem nada, né? Eu ouvindo essa história, isso me faz pensar que eu sou muito ruim com esse negócio de restaurante. Então. Porque vamos lá, de uma forma bem breve, no ano passado, um grande amigo meu estava indo para a Itália por conta que o filho dele queria ser jogador de futebol. E ele descobriu que na Itália existia uma janela de maior possibilidade do que o Brasil. Então ele largou mão de tudo que ele tinha construído no Brasil e foi embora para a Itália. E ele chegou em mim e falou, Jean, você é um grande consumidor do meu produto. Você não quer comprar ele? E aqui em Campinas ele tinha 2 unidades de açaí, eu adoro açaí. Algumas comidas que se chama... O poke ele é do poke, Havaiana. Isso. E eu adoro. Eu falei, pô, legal, hein? Legal. Eu sou empresário,
sou empreendedor. Eu sei tocar um restaurante, cara. Pô. Foi quando? Que é? Foi ano passado. Ano passado, ou seja, eu saí de conseguir multiplicar o faturamento da minha empresa. Não, então, pois Sou é, cara, sou Pois cara. é. Nossa, mas essa história é tão engraçada. Você que estiver assistindo, caraca, alimentação é um negócio muito difícil. Mas vamos lá. E não tinha muito tempo da gente fazer conta. E eu sou um cara que gosta de conta. Então, não dava tempo de eu fazer uma DRE com ele, porque ele ia embora semana que vem. Semana que vem ele ia embora. Então, a gente fez o que dava. Eu fui pedir para ele levantar os dados que ele tinha de sistema, tudo porcamente, assim, ó. Eu falei, meu Deus, você não tem nada aqui, cara. Como que você faz a sua vida contábil? Não dá para entender nada disso aqui. Mas você é muito meu amigo e eu confio muito em você. Pois bem. Comprei as 3 unidades, uma em Guarulhos e 2 em Campinas. Lá em Guarulhos era restaurante, o pessoal podia almoçar e jantar. E aqui eram deliveries. Então eu falei, bom, não deve ser tão difícil assim, não é possível, cara. Pô, é açaí. Um monte de combinação gostosa. E lá é poke, um pote com um monte de coisa gostosa. Não deve ser tão difícil assim. Eu falei, Melina, vamos junto? Vamos embora. Minha esposa, cara, topa tudo comigo. Pois bem, durou 45 dias essa grande aventura. Porque foi assim, ó, eu vou contar pra vocês, as maiores dificuldades foi... Primeiro, quando o iFood solta alguma promoção, ele acaba com o teu estoque assim, ó, bum. E eu não tava preparado pra essas coisas, eu já achava muito maluquice aquilo, entendeu? Esse era um ponto. O segundo é, se choveu, ninguém pede as coisas. Então você tem que contar com a previsão do tempo para as coisas também. E essas anuâncias me deixavam um pouco em pânico. Não tinha tanta previsibilidade igual eu tenho dentro do meu mercado. O outro ponto eram os motoboys, que nem sempre estavam disponíveis assim. E que tombavam açaí e etc e tudo mais. E o cliente reclamava. E eu falava, gente, calma aí, não é tão E quando possível. chovia, cadê os motoboys? Exato, eles somem. Eles somem. E eu falava, gente, não é possível. E a conta não fechava. E ele me vendeu uma coisa e eu, cara, tive um prejuízo aqui na primeira semana. Tive um prejuízo na segunda semana. Falei, Melina, esse negócio não tá dando certo, não. E aí eu tinha que ir para Guarulhos, pelo menos uma vez por semana, porque era começo. E Guarulhos é muito longe de Campinas. Era um trânsito, tinha obra, tava em obra ali perto do aeroporto de Guarulhos. Rodonel, né? É. E, eu falava, não, cara, não tá dando isso. E eu, pensa só, eu pegava meu carro, enchia de caixa de açaí, enchia de caixa de um monte de coisa, porque a distribuição era aqui em Campinas, e levava pra Guarulhos. E voltava, e eu achando maneiro nos primeiros 5 dias. Depois eu falo, nem é tão maneiro assim, cara. É legal. Pelo menos a parte que era boa, eu ia de manhã e eu almoçava no meu próprio restaurante. Isso eu achava muito legal. Eu falava, eu preciso de um poke muito gostoso e a minha sobremesa é o meu açaí. Então era muito legal. Acabou, tava feliz da vida. Cara, deu 45 dias, eu olhei pra Melina e falei, ferrou. A gente perdeu uma grana e não tá dando certo. Eu e você não sabe administrar comida. Porque primeiro, a gente quer comer sempre. Segundo, a gente não consegue entender como é que funciona a dinâmica desse negócio. E eu não tenho criatividade nenhuma pra cozinha. Eu odeio cozinhar. Ou melhor, eu não sei cozinhar. Então não tinha criatividade para melhorar o cardápio, não tinha alguém para... Cara, não sabia. Deu tudo errado. Eu liguei pro meu amigo Carlos e falei, Carlos, irmão, com uma dor no coração gigantesca, eu não consigo tocar isso de volta. Eu aceito perder dinheiro e você repassa para alguém? Você tem certeza? Eu tenho. Tá tudo certo, cara. Eu só quero me livrar disso. E tudo bem. Perdi lá, sei lá, uns 100 pau em 45 dias e abri mão desses 3 restaurantes. Tá funcionando ainda. Ele consegue tocar, detalhe, ele tá tocando da Itália, melhor do que eu aqui em Campinas. Olha isso. Ou seja, eu sou um inútil para tocar restaurante, cara. Agora, os outros negócios eu conheço um pouco mais. Exímio. Uma agência de tráfego pago, por exemplo, eu abri há 100 dias atrás, junto com um prestador de serviço que fazia junto com a gente, e tá bombando super. E tá dando super certo. Então, calma aí, essa parte que envolve tecnologia é comigo. Que envolve alimentação é só ir no Dash. E ficar feliz. Então, Jean, deixa eu ver se eu entendi. Entrou na empresa do patrão, saiu com a filha dele. Putz, cara, se ele ouvir isso, eu tô ferrado. Montou a loja de informática de 2 para 16 mil, só de aluguel, sem saber de nada, e vendeu um projeto de 1 milhão. Resumido assim, fica engraçado contar. Três restaurantes em 45 dias fecharam. Exato. E agora, agência de tráfego pago. Essa tá dando super certo. Conta isso daí, como é que foi o... Não, eu só quero fazer uma observação, tá? Da qualidade dele como empreendedor e principalmente ele ter tido esse discernimento de parar enquanto era a hora. Porque Rápido. muita gente fala, não, vamos, 6 Fica meses, pegado. 1 ano. E a hora que você fosse ver,
essa bom ponto, conta não fecha nunca, entendeu? Não, é verdade, Paulinho, eu não tinha parado para pensar, mas assim, eu acho que essa trajetória de 12 anos como empresário nos mostra algumas coisas que faz com que a gente tenha... R, mas R rápido, né? Na verdade, é o que a gente geralmente faz. Quando eu falo com o meu time, eu constantemente falo isso para eles. Olha, eu também erro. A diferença minha e sua é que eu estou há 12 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, a probabilidade de eu errar é menor. E se eu errar, eu vou errar rápido. Porque dá tempo de consertar. Essa empresa de tráfego pago veio do seguinte sentido. Eu contratei algumas empresas no tráfego pago lá atrás, há 2, 3 anos atrás, quando eu entendi que do SwissSpark para dentro já não estava mais fechando a conta. Eu precisava expandir. Eu queria muito isso. Então, eu contratei algumas agências que começou a fazer um trabalho de impulsionamento de tráfego pago para mim, mas que não gerou o resultado que eu gostaria. Comecei a fazer alguns investimentos mais altos e a conta ainda não fechava. Foi quando eu decidi internalizar esse processo para dentro de casa. Contratei um videomaker, um cara de copy e um cara de tráfego. E eu comecei a estudar um pouco esse mercado e a gente começou a planejar as estratégias em conjunto. Foi quando, de fato, eu tive algumas mudanças significativas dentro do meu modelo de negócio em termos de faturamento. Esse é um grande divisor, inclusive, de águas para a gente. No ano de 2024 para 2025, a partir de junho de 2024, a gente sentiu um avanço muito grande nas vendas no tráfego pago. A gente começou a ter um canal de inbound muito forte e isso fez com que a gente alavancasse nossas vendas. Nesse período, o meu time acabou sendo desfeito. Cada um foi seguindo sua área. Então, o cara de videomaker foi para uma grande agência de filmagem. O cara de copy foi para uma agência fazer copy. E esse cara de tráfego pago teve que ir para o Rio de Janeiro. E aí, a gente começou a trabalhar nesse sentido a longa distância. Eu falei, cara, fica comigo. A gente vai trabalhando, porque eu já entendi, você já entendeu. A gente sabe como a gente vai trabalhar junto e vamos tocar. No ano passado... A gente fez um bom trabalho, inclusive, aumentamos bem os números. Inclusive, hoje o SwissSpark representa de 3% a 5% do faturamento total da nossa empresa mês a mês. Uau. O restante vem de fora. De Jundiaí para baixo, a gente tem um grande domínio de mercado. Muito por conta do tráfego. No ano passado, pelo fato de contar boas histórias, eu comecei a vender muito trabalho do Lucas. E eu falei, Lucas, cara, você é muito bom tecnicamente. Você tem feito um bom trabalho nesse âmbito de tráfego pago. Tem entregado bons números para a gente. Deixa eu ser o comercial desse negócio. Eu tenho interesse de fazer um acordo com você. Eu pego 50% desse negócio e eu vou trabalhar minha network. Eu tenho um grande acesso para isso e eu vou vender esse projeto. Né? Até porque a construção da linha que a gente segue foi feita em conjunto. Né? Foi através da nossa empresa, da Zap, que a gente conseguiu chegar num modelo que funciona. E ele falou, cara, bora. Só que depois de alguns anos, a gente entende que o porta a porta em algum momento da vida já fica muito cansativo, né? Você bater na porta do Daisho, você bater na porta do fulano, do ciclano, cara, dá trabalho. Então eu tomei a liberdade de começar a fazer workshops, falando um pouquinho dessa história, de toda essa história que eu venho contando para vocês, e colocando o tráfego pago como um grande movimento positivo dentro da nossa empresa. Foi um movimento muito substancial para a gente. E aí as pessoas começaram a entender que, isso faz sentido. E pasmem. Todos os meus workshops, quando eu pergunto logo no início, quem aqui faz tráfego pago? De 30, 3. De 20, 2. 10% fazem. É muito pouco que fazem. Muitos deles usam o botão turbinar, ou enfim, fazem de forma organicamente, e não tem. O mar não tá tão vermelho assim, né? Não tá. Na verdade, não tá mesmo. Hoje eu fiz um workshop, inclusive, para um pouco mais de 30 pessoas, e foi o mesmo dado que eu tive. E esses workshops começaram a trazer uma quantidade de clientes bem alta para a gente. A nossa taxa de conversão estava acima de 50% para o público que estava dentro do workshop. Uau, e eu aumentei nossa empresa, na verdade eu tripliquei no primeiro mês, quadrupliquei no segundo mês e agora a gente está quase quintuplicando em termos de cliente. Eu venho fazendo isso constantemente. E a empresa que era eu e o Lucas, agora tem alguns gestores. Eu estou trazendo um canal de BDR para poder formatar a agenda junto comigo. Então, ele marca a agenda com você, eu finalizo. Uau. E agora eu tenho alguns CS para acompanhar o sucesso do teu negócio junto com a gente. Uau. E vamos lá, eu sei tecnicamente como que funciona ali o algoritmo dentro do Meta. Não tenho nem ideia como que acessa, para falar bem a verdade. Mas eu sei como que o jogo funciona.
Isso eu sei. Eu sei como que eu atraio o cliente para dentro de casa, eu sei as estratégias que nós usamos, eu sei quais os parâmetros que o Meta usa, o Google usa, para a gente poder ter performance dentro desse mercado. E é isso que eu preciso vender. E uma coisa que eu sempre coloco dentro dos meus workshops é, eu estou vendendo uma parada que eu vivo faz um bocado de tempo. Então eu não estou vendendo para vocês algo que eu vi numa palestra, num treinamento. Não, eu estou vendendo para vocês algo que eu vivo todos os dias na minha empresa. E voltando àquela pergunta que você me fez lá atrás, quanto você vende na internet? Cara, a gente nunca vendeu nada na internet. Então, eu ia perguntar agora, até hoje? Até hoje, ainda não temos nenhum canal na internet de vendas. Caraca. A gente recentemente, agora publicamente eu posso falar isso, mas nós estamos abrindo a nossa primeira filial fora do Brasil, para a gente ter uma unidade de fabricação fora. E aí sim, eu vou pro jogo, só que agora de um formato um pouquinho maior. Eu não vou jogar um jogo a nível baixo, eu já quero começar na Série A. E aí por isso que eu optei por abrir uma empresa fora do Brasil, ter ali alguns benefícios fiscais que são importantes. Infelizmente, nosso Brasil acaba jogando um pouco contra nesse sentido, mas é maravilhoso, enfim. E aí agora eu vou ir para o jogo a partir desse ano para o mercado online. Porém, com os números na mesa, sabendo de fato... Sendo agressivo, né? Então eu sei de fato qual é a minha margem de contribuição, eu sei como que está a minha DRE, eu sei quanto está ali os meus números principais e as minhas margens para eu poder ir para esse mercado. Porque se eu fosse antes, eu tinha que sangrar. E sair de uma margem que te é confortável e jogar um jogo com 5% não é tão simples assim. Movimenta estoque, pessoas, estrutura, e talvez esse tiro seja um dos piores que eu poderia ter dado. Então eu esperei, fui pacientemente esperando o momento certo. Muita gente tem feito essas migrações aí de... A gente não pode nem falar que é uma offshore, né? Mas aberto filiais em alguns países, né? Óbvio, diga se você se sentir confortável. Mas um dos países que tem aberto muitas portas para a gente, para o brasileiro, é o Paraguai, né? Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Os três têm o mesmo benefício. Começou lá no México, chama-se Maquila. E esse benefício, quando você tem uma empresa maquiladora, você tem alguns benefícios e o principal é 0 e 1. 0 na entrada, 1 na saída. Como que funcionam as regras desse jogo? Basicamente, você tem que industrializar e fabricar alguma coisa naquele país. Não adianta você importar uma garrafa e vender uma garrafa para o Brasil. Isso não te dá benefício nenhum. Mas se você importar a matéria-prima desta garrafa e produzir essa garrafa no país, pode ser um Paraguai, um Uruguai ou uma Argentina, você consegue esse benefício. E aí nós temos um outro benefício muito legal, que é o Mercosul, que faz com que o trânsito dessa mercadoria seja muito mais viável, muito mais prático, né? Então, ali dentro você tem algumas normativas, como, por exemplo, 40% do seu produto acabado tem que pertencer ao país de origem da produção. Isso é importante. E como que você faz isso? Com a mão de obra local, com aluguel local, com tudo que você vai gastar de dinheiro para você produzir isso lá dentro. Maquinário, por aí vai. Fomentar, né? A mão de obra lá do país, né? Óbvio. Você não pode vender os seus produtos dentro do país, até porque seria desleal com as pessoas que já fomentam isso lá dentro. Então, imagina, você tem um benefício e ainda você consegue vender no próprio país do cara. Você vai quebrar o teu vizinho, né? Então, não faz sentido. Mas uma das regras do jogo que eu aprendi no decorrer da minha vida é: estude muito a parte tributária. Hoje eu me amarro nisso. Hoje eu sei exatamente qual é a minha empresa de lucro real. Então eu sei qual que é o meu ganho de PIS, COFINS, ICMS. Eu sei qual que é o meu diferencial entre estados. Eu sei o que é de fato um default. Eu entendo hoje essa regra do jogo. Então eu tenho uma visão clara de quais são essas regras e como eu beneficio dela. Se eu não soubesse disso, cara, eu ia pagar uma DARF, um DAS e tá tudo certo. E agora mais do que nunca, né? Com essas mudanças, exato, né? Exato. Mas é muito boa. Isso para muito então, varejo é muito exato, boa, mas para quem fizer o certo, né? Exato. Para quem entender é muito bom, do jogo, né? Né? Porque quem não fizer o certo tá meio que fora. Porque só vai ter benefício fiscal se você comprar de quem tá fazendo certo. É isso aí. Senão você não vai ter benefício nenhum. Quem não se enquadrar nisso, tá fora do jogo, irmão. Exatamente. É simples assim. Jogo total. Então foi essa transição aí que a gente fez para poder dar o próximo passo, né? Então, acho que isso foi muito importante pra gente. A gente teve alguns pontos dentro dessa trajetória com o prédio novo que agregou muito valor para a gente, como a Arena Gamer. Eu tive uma sacada muito interessante que foi: esse custo fixo que eu tenho no meu prédio hoje, é muito mais barato eu ter ele do que um prédio, uma sala de 100 metros quadrados. Como assim? Dentro de um prédio de 650, eu montei um podcast, eu montei uma estrutura de entretenimento que eu vendo Festa Gamer, Corujão durante a madrugada. Sensacional. E eu tenho esses pontos de serviços
que no final do dia pagam o meu aluguel. Então eu não tiro o meu custo fixo da minha operação principal do core business do meu negócio, que é vender máquina. Eu tiro dessa outra operação, que não é core da empresa. Eu não fico divulgando que eu faço festa gamer. Até porque eu tenho um limite de festa. Final de semana, são 4 finais de semana por mês, são 8 festas que eu consigo fazer. Porém, 8 vezes 2 dá 16, que é o preço da minha festa. 16 é o preço do meu aluguel. Tá feito. Enfim. Então, assim, hoje pra mim é muito melhor eu ter um prédio de 650 do que uma sala de 100 que eu não consigo fazer festa. É isso dentro da tua mentalidade. Porque tem gente que não iria pensar num todo o ecossistema. Você pensou no ecossistema todo, né? E tá colocando mais... Algumas outras coisas. Para dentro do pacote aí, né? O que é muito interessante isso daí, né? Eu acho que essa diversificação é igual você operar com investimento. Não dá para colocar todo o dinheiro num único lugar. Olha aí o nosso Bitcoin. Né? Olha o rombo que a gente teve no nosso Bitcoin nos últimos meses, no último ano. Então, a gente soube diversificar e fez sentido para a gente. Há 2 anos atrás, numa conversa de bar, num campeonato que eu estava fazendo dentro da minha empresa, um dos players falou, cara, por que você não faz totem para as academias? Totem de atendimento. Eu falei, pô, legal, cara. O que é isso? Os alunos precisam imprimir o treino. Por que você não fabrica isso? Porque no final do dia é um PC, só que numa carcaça, num formato de totem. Eu falei, cara, vou fazer. Eu virei um representante oficial da Pano Bianco, represento a nível nacional, vendo os totens para todas as unidades a nível Brasil, com uma margem satisfatória, com um produto que eles entendem que é muito bom. Não tenho RMA nesse produto, já vendemos mais de 100 unidades a nível Brasil e agora com expansão para a América Latina. Então vamos fazer uns totens de atendimento e pagamento para restaurante. Vamos embora, porque o próximo totem que foi validado acabou de acontecer em Goiânia com o nosso primeiro totem de pagamento de matrícula para as unidades da PAN. Então tá tudo pronto, é só Mas se você vê embarcar um a sistema. sacada, poxa, calma aí, isso eu consigo fazer, isso faz parte do meu negócio, eu sei fazer isso. Exato. Entendeu? E aí eu comecei a importar, tenho uma facilidade de importação disso hoje e fiz um produto muito bem acabado. Lembra que eu falei lá atrás da parte do cable management, para a gente poder pegar esse ciclo legal? Vamos fechar esse... No ano passado, foi a parte mais emocionante da minha vida até hoje. Eu tive a presença da Kabum dentro da minha empresa, querendo comprar o meu projeto, por conta da qualidade do meu serviço. E para mim é emocionante porque, para quem vende muito, muito embaixo, você entregar um produto, um serviço, uma solução tão boa, a ponto de vir o maior player do mundo bater na minha porta e falar, cara, eu gostei muito do seu serviço, eu gostaria de comprar esse serviço. Eu falei, uau, calma aí, a que nível a gente chegou? Eu não vendi a minha expertise, eu segurei. Tenho um bom relacionamento com eles agora, mas naquele momento eu optei por segurar e continuar crescendo. E a minha ideia daqui para frente é expandir isso que eu tenho hoje como um grande diferencial, que uma Kabum olhou para a gente e falou, cara, isso ninguém está fazendo. E colocar cada vez mais em evidência. Então, a gente está fomentando um pacote de soluções onde eu coloco os meus técnicos para mostrar no YouTube e fazer um treinamento de altíssima qualidade para você que pretende montar o seu PC, que pretende, de repente, se aventurar em casa, comprar as peças e quer ter uma montagem exímia. A gente consegue fazer por aqui. Uau, então foi uma e ideia isso, lá cara, atrás. olha que forte, né? É o cara que não tem medo. Por exemplo, teve uma oferta, imagino que boa, para vender o teu modelo de negócio. Você falou, não vou vender a solução. Eu acredito tanto nela que eu vou colocar mais energia ainda. Então o cara, ele acredita. Ele sai de 2 para 16. Não, e outra, né? Ele tem a certeza absoluta de que mais algum tempo esse valuation ele vai dobrar, triplicar e assim vai, porque o ecossistema dele é muito sólido, né? E com margem, né? Sim. Que é serviço. Sim, então, sim, assim, não tem como dar errado, a não ser que ele perca algum time ali que não deixe ele fazer isso, né? Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sensacional. Sensacional. Olhando, até me anima a ver como está sendo montado o ecossistema, o tão bem tem sido essa montagem sua desse ecossistema que vai surfar toda a tua onda do TI, do produto físico, do hardware, do software, de tudo, né? Então, bem legal. Quando a gente consegue tirar aquele cabresto, né? Eu tenho uma aula de informática, aí o cara fica aqui. Vamos consertar PC. Não.
Na hora que o cara tem essa expansão de consciência, eu acho que não tem mais volta. E tá tudo bem abrir 3 restaurantes e falar, cara, não faz sentido. Porque é o jogo. É esse tesão que movimenta. E saber a hora de sair fora. E saber a hora de sair. Até porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu nem saberia que eu não dou certo com isso. É Isso. importante você se aventurar com algumas coisas, né? O Rodrigo, investimento. no último podcast, falou sobre isso, né? A gente precisa se arriscar para saber a resposta. Se é sim, se é não, se eu sou bom, se eu não sou. Então, a gente se arriscou. Mas se arriscou e saiu rápido. Deu tempo de voltar pro prumo. Completamente responsável. Completamente responsável. Jean, cara, que episódio fantástico. A gente vai ter que marcar depois. Todos têm que marcar uma segunda, né, cara? Cara, olha, eu tenho gostado dessa troca, um pouco de municípios, né? Pra gente conhecer pessoas também que não sejam só de Indaiatuba. Óbvio, Indaiatuba é um grande celeiro de empresários, empreendedores, grandes indústrias, grandes comércios, mas essa troca com Campinas aí tem sido muito prazerosa e de muito aprendizado, né, Lucas? É isso. Cara, ou seja, tudo se resume a ter coragem, mentalidade, entender o game. Pô, essa parada fiscal. Acho que pra 2026 aí, todo mundo caderninho, lição de casa. Check. Se você não fizer, você tá fora, velho. Porque já começa. Se eu não faço, ele já não... Douglas, não tem como fechar contigo. Isso daí já elimina a grande parte. Jean, eu quero... Toda a produção audiovisual ela tem um poder de permanecer. Sim. Para os filhos dos seus filhos verem. Para os seus netos, bisnetos. Se você pudesse deixar uma mensagem que fosse ecoar para a eternidade, o que você falaria, mano? Você pode olhar para aquela câmera para falar pra gente... Legal. Bom, eu tenho hoje 33 anos. Tô como empresário fazem 12. Se tivesse uma mensagem que eu pudesse passar para quem está assistindo, primeiro de tudo, entenda a regra do jogo antes de entrar em qualquer jogo. Isso faz a diferença maior de tudo que você for fazer. Mas muito mais do que isso, é que grandes sonhos, grandes conquistas vêm com grandes desafios. E até no impossível, a gente acha uma solução para começar. Até no impossível. Então, eu acho que eu sou uma prova viva de que quando nada fechava como conta, a gente encontrou uma solução para poder dar o primeiro passo. E, pois bem, a Zap com certeza vocês vão ouvir falar durante alguns bons anos ainda. E tem uma esposa que compre a mesma briga que você. Isso é muito importante. Nem que seja filha do teu chefe, irmão. Dá um jeito de tirar essa mulher daí. Essa parte é muito boa. Meu sogro, João Pavan, Cris, muito obrigado pela filha que vocês me deram, né? A possibilidade de casar, porque com certeza ela fez uma grande mudança nas nossas vidas, tá? Mas é isso. Paulinho, que isso, cara? Uma aula, né? Aula, a gente está aqui para aprender, é igual eu falo, é prazer de entrevistar e o prazer maior de aprender, né? Como é que funciona, não só as regras do jogo, mas tentar passar um pouquinho para o público nosso, que tem crescido bastante, o que eles fazem. Não tem segredo, gente, não é de 2, 3 anos para cá que você vai enriquecer, que você vai tirar o coelho da cartola. Guru, né? Não, eu acho que não. Eu acho que a história demora para ser contada, a história demora para ser colocada à prova também, né? Então, e geralmente tem alguns gigantes, né? É a família que quebra, que é passada para trás, uma doença que aparece. Agora, quem persiste, não tem como. Você só perde se separar. Agora, se você desistir, né? De verdade, se entregar, né? Mas bacana, Jean. Mais uma vez, Jean. Obrigado. Que isso. Foi topíssimo. Valeu, obrigado. Uma honra enorme estar com vocês. Obrigado demais. Espero que esse podcast possa agregar na vida das pessoas. Com certeza. E, por favor, façam mais, porque eu quero acompanhar, assistir. Bora lá. Tá? Obrigado. Gente, não se esquece de inscrever no canal. Clica no gostei pra gente disseminar cada vez mais os vídeos. Galera, a gente precisa de gostei, comentário, comenta aí o que você achou do episódio e compartilha para algum amigo empreendedor que às vezes tem gente, Paulinho, que tá quase desistindo. Mas quando escuta uma história dessa, eu fui um desses caras, eu fui atingido pela internet. Meus pais quebraram, mas histórias como a do Jean mudou o meu jogo e me deu força para estar aqui hoje. Com certeza. Então, compartilha, se inscreve no canal. E é legal também a gente ver também que hoje nós estamos aí com outro dia, né, no final do ano, eu tava de bobeira. E peguei, né, os nossos seguidores ali, 2.000 e tralala, 2.500, 2.600, e vi, né, pelo menos até a metade da lista, de que 70% são empresários da cidade, da região, que nos acompanham. Isso é muito satisfatório.
Obviamente que a gente quer expandir, né, para esse mundo empresarial, de quem está empreendendo e de quem quer empreender também. Mas bem bacana saber que muitos empresários aí acompanham o Indaiá Business. Quem tá aqui desse lado é de verdade. Quem tá aqui desse lado passou e tá passando e tá fazendo o rolê acontecer. E o mais satisfatório pra gente é que quem tá do outro lado também é de verdade. Sim, com certeza. Isso muda o jogo. De fato, vocês que estão aí, cara, hoje é 2 mil seguidores. Estou profetizando, daqui a pouco é 10, 20, 30 mil, mas são 2 mil de verdade. Sim, com são certeza. Pessoas que estão passando coisas como a gente. Enfim, até o próximo episódio e até mais.